Saúdo os nossos amados irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, aqui Presbítero Renato, uma grande alegria poder estar juntamente com você, estudando a gloriosa palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o nosso quinto estudo, intitulado de O Espírito Santo no Velho Testamento. Ao longo dessa nossa revista, nós já vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é uma pessoa divina e que ele também ocupa um espaço muito relevante dentro da tripessoalidade de Deus e que ele, em sua união hipostática, ele convive ontologicamente com o Pai e com o Filho desde a eternidade e então ele opera com o Pai e com o Filho todos os propósitos da divindade e é quem nos revela quem é Deus, né? E hoje nós já estudamos também na semana passada também sobre os títulos e símbolos do Espírito Santo, os quais falam tanto da sua personalidade, dos seus atributos e das suas obras, e também mostram e representam todas as atividades que ele exerce em favor do plano da salvação e da execução dos perfeitos propósitos de Deus, né? Então, nós vamos aqui na verdade aplicada e vamos dizer que, embora o Espírito Santo não habitasse nos crentes do Velho Testamento, mas apenas em alguns dos líderes ungidos de Deus, ele sempre esteve presente na vida de todo o povo hebreu, né, de uma forma maravilhosa, agindo poderosamente para que o povo pudesse ter o mínimo contato possível com Deus. No texto áureo, não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. É uma frase dita por Davi no momento de desespero. Veremos isso daqui a pouco. Então, meu professor, o que nós temos como foco nesta lição é mostrar que o Espírito Santo, ele como parte no grande planejamento da obra da salvação, chamado de economia da salvação, ele tem importantes atividades que ele realiza juntamente com o Pai. E nós vamos entender que o Espírito Santo está presente com o Pai e com o Filho desde a criação do mundo, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz que Deus no princípio criou os céus e a terra. E embora Deus tenha a atribuição de criador, ele não cria todas as coisas sozinho, né? Nós temos essa visão primária de que Deus é o único criador, mas ao longo da revelação progressiva das Escrituras Sagradas, nós vamos entender que tanto o Filho quanto o Espírito Santo, por apropriação, têm a mesma atividade de criação do Pai. Então, as atividades do Espírito Santo não se restringem somente, unicamente, ao dia de Pentecostes lá no Novo Testamento, mas ele existe, né, com o Pai e com o Filho Espírito Santo desde a eternidade e opera todas as obras de Deus quando o próprio Deus resolve de modo imanente, sendo Deus transcendente, se revelar à sua criação. E quando Deus se revela à criação, o primeiro relato da existência de um espírito chamado de Espírito de Deus é em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o conhecido versículo que diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, de que havia trevas sobre a face do abismo, mas que o glorioso Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas, né? Então, o interessante aqui, como nós falamos da atividade da criação, o próprio escritor lá do livro de Jó, né, o narrador do livro de Jó, diz que quem ornou os céus foi o Espírito de Deus. Deus criou os céus, mas quem deu o ornamento dos céus, do firmamento que é chamado de céu, foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele embelezou toda a criação, o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu foram criadas pela palavra de Deus, mas também pelo sopro da sua boca, né? Como diz lá em Salmo 33, versículo 6, que diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, mas que foi pelo sopro da boca de Deus. É como se o Espírito e a palavra entrassem em uma ação conjunta e realizasse ali também o trabalho da criação.
E mais uma vez, o salmista, lá no Salmo 104, provando de fato a participação do Espírito Santo na criação, ele diz: envias o teu Espírito e são criados, né? E assim tu renovas a face da terra. Então, Deus, que é o Deus criador de todas as coisas, cria todas as coisas através da sua palavra, que é o verbo encarnado chamado de Jesus Cristo, conforme João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a Bíblia também nos ensina que é o Espírito Santo que é enviado para renovar a face da terra. Qual face da terra que foi renovada? Foi justamente lá no Gênesis, quando a terra estava sem forma e vazia, ela ganhou um renovo. E alguns estudiosos atribuem a esta forma vazia da perfeita criação de Deus justamente quando subentende-se que nesse período, quando Lúcifer, como Satanás, é lançado para a Terra, há uma grande explosão cósmica e cataclísmica no universo, de modo que a Terra fica sem forma e vazia. É uma das teorias dentro da criação. E por isso que a Terra estava um caos, porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito. E alguns entendem que antes de criar o homem, Deus havia criado os céus e a terra, né? E que houve essa explosão cósmica, né? E que houve então o caos por causa da queda de Satanás no mundo, e foi necessário que o Espírito Santo viesse para colocar ordem nesse caos. Por isso é que o Salmo 104:30 diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, segundo alguns estudiosos, né, eles dizem que há um intervalo muito grande ali até o período em que Deus disse que haja luz, né? Então, é complicado a gente entender todos esses aspectos, porque existem muitas teorias confusas sobre essa criação, e nós não podemos cair muito nessa interpretação, justamente para nós não caímos no erro da existência de uma raça pré-adâmica, como muitos outros aí divulgam por aí. A nossa preocupação aqui, de fato, é demonstrar que o Espírito de Deus, ele também tem grande participação na criação em uma ação conjunta com Jesus, porque o Espírito Santo sempre age na história da humanidade, envolvendo-se diretamente em tudo aquilo que Deus cria através do Filho, né? E inclusive o homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 23, o primeiro homem, Adão, que é registrado como criado por Deus, daí então não existe essa ideia de raça pré-adâmica. O primeiro homem que a Bíblia registra que foi criado por Deus é Adão, e a Bíblia diz que Deus, em uma ação conjunta entre ele, o Filho e o Espírito Santo, no plural hebraico e majestático chamado de Elohim, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá em Jó, capítulo 33, versículo 4, há uma confirmação do Espírito Santo em sua união com o Pai e com o Filho, também criando o homem, porque ele o diz a Jó: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, sejam reinos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por Jesus, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando nós entendemos a doutrina da apropriação, em que todas as obras que Deus realiza, que Jesus realiza e que o Espírito Santo realiza, cada um deles de igual modo também realizam. Por isso se atribui a criação ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo, mas tanto o Pai quanto o Filho, de modo concorrente, exerce a obra de criação, e o Espírito Santo, né, exerce a obra de criação, de redenção e de santificação. Deus é visto como redentor, Jesus Cristo é visto como redentor, o Espírito Santo é visto como salvador, e que isso se aplica por inferência também à obra de redenção, porque lá em Tito capítulo 3, versículo 5, diz que nós somos salvos
pelo lavar regenerador do Espírito Santo mediante o sangue de Jesus, né? Então, a gente, todas as vezes que nos diz que Deus criou os céus, a terra e tudo aquilo que existe, né? As coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, poderes, né? Tudo isso, de certa forma, nos mostra que implicitamente o Espírito de Deus estava ali em Cristo, né? Juntamente com Cristo, criando tudo aquilo que havia sido determinado por Deus que deveria vir a existir. Tópico 1.2, nós temos a ação do Espírito Santo na era pré-diluviana. Aqui nós temos que entender que desde que Deus ele tinha uma ampla comunhão com Adão e Eva no Jardim do Éden. Se nós entendemos que Deus, em sua trindade, sempre se relacionou com o homem desde o princípio da criação, nós podemos entender por inferência também, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham plena comunhão com Adão. Porque quando Deus realiza a comunhão com o homem, ele não realiza essa comunhão. Quando o Pai realiza, ele não realiza ela sozinha. Mas como Deus, ele realiza sendo o Pai, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, trabalhando esta comunhão. Porque lá em João 14, 23, o Senhor diz: se alguém guardar a minha palavra, o Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Em 1 Coríntios 3,16, diz que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. E é semelhante à comunhão que Deus tinha com Adão no jardim do Éden, antes dele pecar contra Deus. Deus lhe dava a graça de Adão desfrutar da presença dele ali cotidianamente, quando na viração do dia Deus sempre tinha comunhão com Adão. Mas interessante é que depois que a mulher e o homem são seduzidos pela serpente, de terem o conhecimento do bem e do mal, de serem como Deus, e que eles se estendem a mão e como do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali então o homem peca contra Deus e Deus expulsa o homem do jardim do Éden, coloca ali 2 querubins com espadas de fogo flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem, depois de ter cometido o pecado e a separação de Deus e perdido a comunhão com o Espírito Santo, para que esse mesmo homem não voltasse lá na árvore da vida e comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente do pecado. Por isso o homem foi isolado de Deus e também da comunhão que havia plena com o Espírito de Deus. Mas embora o Espírito de Deus ainda houvesse retirado da vida do homem pecador, ele ainda permanecia ali convencendo o coração do homem do pecado. Porque lá em João capítulo 16, versículo 8, Jesus diz que a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? Então essa também era a função. O Espírito Santo, ele contendia com o homem pecador. E esse contender é no sentido de se opor às suas manifestações pecaminosas e às suas inclinações carnais que havia no coração do homem ali pré-diluviano, que havia acabado de pecar contra Deus e sem direção, sozinho no mundo, precisava da presença do Espírito Santo para orientá-lo. E essa contenda que havia entre Deus, entre o Espírito de Deus e o homem, é semelhante àquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e de modo nenhum satisfareis a cobiça da carne, porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, e são opostos entre si, para que porventura não façais segundo o vosso querer. Mas o interessante é que depois houve um certo momento em que Deus disse: olha, o homem é rebelde, o homem peca contra mim constantemente e não faz caso da minha presença, e portanto o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Não vai ter mais a possibilidade desse homem ter 960 anos, ter muitos e muitos anos de vida, como teve o próprio Matusalém, para que ele não continuasse a viver muitos anos na iniquidade, né? Matusalém teve 960 anos, mais ou menos, aí foi talvez, acredito que, segundo os teólogos, é o homem mais antigo da história da humanidade,
o homem que mais viveu, e essa longevidade lhe era garantida por causa da bondade do Espírito Santo na vida deste homem. Mas quando Deus disse que o seu Espírito não contenderia mais para o homem, Deus também tirou essa contenda do espírito contra a carnalidade do homem, também em função dessa retirada do espírito de vez da vida do pecador. Deus então limitou a idade deste homem, pelo menos naquele período. A gente sabe que depois vai ser 70 anos e que passar disso é câncer e enfado, mas naquele primeiro momento houve uma primeira redução para 120 anos e o homem perdeu essa longevidade que ele tinha, né, ali no Pentateuco. Então, esse homem caído se manteve rebelde e por isso o Espírito Santo não pelejaria mais com ele, e Deus resolveu salvar apenas 8 pessoas, Noé e mais 7 pessoas da sua família, que era a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, né, juntamente com ele. Noé constrói uma arca ali que é um símbolo de Cristo, torna-se um pregoeiro da justiça, e Deus, através de Noé, resolve criar uma raça de pessoas que sejam justas e que lhe obedeçam a sua palavra, e salvou o único Noé, que era o pregoeiro da justiça, por causa da violência predominante no mundo antigo. No tópico 1.3, nós vemos a ação do Espírito Santo nos líderes do Pentateuco. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus ele começa a capacitar plenamente homens, né, cheios do seu Espírito, para que esses homens tenham condições de realizar a obra e de fazer com que houvesse, então, o cumprimento dos propósitos de Deus. O primeiro homem a que Deus se revela no Velho Testamento é um homem chamado de Abrão, que depois Deus muda o nome dele para Abraão, faz para ele uma promessa de que daria a Canaã para que o povo de Israel pudesse habitar, para que os descendentes de Davi pudessem habitar, e Deus fica atrelado a essa promessa. Então, Abraão é um primeiro profeta de Deus, é um primeiro homem que é implicitamente capacitado pelo poder do Espírito de Deus, porque Deus lhe dá grandes revelações, e dele a Bíblia diz que todos nós somos filhos de Deus por causa da fé, né, que ele teve em Deus. Por isso, isso lhe foi imputado com justiça, e a fé de Abraão é imputada a nós também como justiça, justamente por causa dessa capacidade de crer em Deus que o Espírito de Deus deu para Abraão. E outro remanescente, outro descendente dos lombos de Abraão, é justamente José, que é filho de Jacó, né? É ali, na verdade, um neto, né? Um neto de Abraão, porque primeiro vem Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Então, José era bisneto de Abraão, e foi através deste homem, né? Filho daquele que havia... descendente daquele que havia recebido a promessa, esse também era cheio do Espírito de Deus, desde quando Deus, para salvar a dinastia de Jacó, de Israel, e também para garantir o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, ele reveste este jovem José, que foi levado ainda muito jovem, muito tenro em sua idade, lá para o Egito, e lá Deus o capacitou poderosamente quando ele se apresenta diante de Faraó e faz a interpretação de 2 sonhos das vacas gordas, né, e das vacas magras, das espigas que eram magras e das espigas que eram viçosas, e ele reúne aqueles 2 sonhos, dando uma única interpretação, dizendo que o assunto se fazia parte de um único assunto e que representavam 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. E ele disse, olha, escolha dentro de toda a terra do Egito homens capazes e o coloque como administrador do Egito, e também faça grandes armazéns e recolha uma grande quantidade de trigo debaixo da mão de Faraó, né? De modo que todas as nações dependam do trigo de Faraó. E Faraó disse, porventura encontraríamos em toda a terra do Egito um homem como este homem, em que haja nele o Espírito de Deus?
quando Faraó vê esta solução brilhante vindo dos lábios de José, ele entendeu que aquilo não veio de modo natural, mas que era o Espírito de Deus que estava sobre a vida de José, é que lhe deu tamanha capacidade. José foi um homem que, além de ter a capacidade de interpretar sonhos proféticos, ele também foi dotado de um grande dom de administrar naquele momento, de modo que, vendo a capacidade que o Espírito de Deus havia lhe dado, Faraó disse: olha, a partir de hoje você vai pegar o meu anel, colocar na tua mão direita, e ninguém moverá um pé no Egito sem a sua autoridade. Você somente estará abaixo de mim, mas todo o Egito se subordinará a você. Por quê? Porque ele viu que nele havia algo de especial, porque ele viu que nele havia o Espírito de Deus. E Deus fez com que José fosse governador do Egito, para que José mais tarde trouxesse ali então Jacó, Israel, e também as 70 almas que com ele estava em Canaã, para que pudesse ir para o Egito ali e pudesse viver e ser preservada a descendência do Messias, né? De acordo com a promessa que Deus havia dado a Abraão. Foi por isso que Deus capacitou José para que ele tivesse a autoridade de Deus pelo poder do Espírito para conservar o plano de Deus, para preservar Israel e preservar também a linhagem messiânica de Jesus. Pelas mãos de Moisés, que era também um tipo de Cristo, Deus realizou milagres extraordinários. São 10 grandes, gloriosas pragas que foram realizadas por Moisés, e entendemos com isso que quem operou poderosamente na vida de Moisés foi o Espírito de Deus que lhe deu esta capacidade. E houve um certo momento que Moisés, como sendo um tipo de Cristo, ele era aquele que era a fonte primária do Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava de modo prevalente na vida de Moisés, de modo que Deus tinha o Espírito de Deus ali na vida de Moisés, sendo Moisés um tipo de Cristo, como aquele que daria o Espírito Santo àqueles que nele crescem. Deus tira desta fonte do Espírito que estava de modo imanente na vida de Moisés e não concede um novo Espírito a outras pessoas, mas de Moisés é que Deus retira parte do seu Espírito e coloca sobre os anciãos de Israel, sobre os 70 líderes da congregação, para que eles pudessem profetizar no meio do arraial e ajudar os conflitos sociais ali do povo de Israel a serem solucionados, ajudando Moisés a levar as cargas do povo. Deus diz: tirarei do Espírito que está sobre você e colocarei sobre os 70 anciãos, para que eles possam te ajudar a conduzir o povo conforme a sua necessidade. Bezalel, agora neste caso especificamente, Deus ele pessoalmente unge esse homem com seu espírito, dizendo: enchi, né, do meu espírito, do espírito de sabedoria, a Bezalel, filho de Ur, e também chamei para ajudar Bezalel a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, se não me foge da memória, e esses dois foram responsáveis pela condução do tabernáculo. Mas quem era cheio do Espírito de Deus era Bezalel, filho de Ur, auxiliado por Aholiabe, filho de Aizamaque. Só que o interessante é que a Bíblia diz que Deus também tirou desse mesmo espírito, né, desta mesma sabedoria, colocou sobre vários homens e mulheres ali daquela congregação, prenunciando que o Espírito de Deus ativamente estaria quando o povo estivesse reunido para estruturar a igreja de Deus como o corpo místico de Cristo. E aqueles homens, além de receberem capacidade profunda para entalhar, para bordar, para construir tecidos ali, eles também tinham a missão de ensinar outras pessoas a fazerem a obra de Deus para construir o tabernáculo, mostrando aí de fato um prenúncio de que os dons do Espírito de Deus seriam dados aos ministros de Deus para que eles pudessem ser colaboradores da lavoura e do edifício de Deus, que é a igreja, ensinando o povo a fazer a obra de Deus. Outro fato interessante, ainda como fonte primária do Espírito de Deus, Deus retira do Espírito que estava sobre Moisés, coloca sobre a vida de Josué, porque sem a presença do Espírito de Deus, mesmo que Josué tivesse andado muito tempo ao lado de Moisés e o acompanhado em tudo como líder nato, como o próximo sucessor, se o Espírito que estava sobre Moisés
não estivesse sobre Josué, Josué jamais teria a competência. Por isso que a exigência de Deus, olha, eu tirarei do espírito que está sobre você e colocarei sobre Josué, porque ele será o seu sucessor. E para que houvesse um reconhecimento público de que o mesmo Deus que operou na vida de Moisés estava na vida de Josué, era necessário que houvesse um conhecimento da nação de que o Espírito de Deus também estava sobre Josué para conduzi-lo, a conduzir toda a obra de Deus na congregação de Israel da mesma forma que ele estava com Moisés. Deus fez tudo isso, meus amados, a fim de nos demonstrar que a parte do poder do Espírito Santo é impossível que eu e você tenhamos condições de fazer a obra de Deus com a perfeição exigida por ele. Tópico 2, o Espírito Santo sobre os juízes e reis de Israel. Então, como nós vemos, o Espírito de Deus operou de uma forma poderosa lá na era dos juízes. Deus capacita Otiniel, que venceu Cusã Risataim, de uma escravidão de mais de 8 anos ali, né, nas mãos daquele rei da Mesopotâmia que impôs duro castigo aos filhos de Israel. O Espírito de Deus também reverte a Gideão, que era um homem simples, que era um homem o menor da tribo da casa de seu pai, e a sua tribo era a menor de Israel, ele era da tribo de Manassés, e ele dizia, eu não tenho competência para isso, mas quando o Espírito de Deus enche a vida dele, ele toca a trombeta em Gibeá, reúne 32 mil homens, desses 32 mil, Deus manda 22 mil embora, fica 10, dos 10, Deus faz ali cair o número, fica para 300, e com 300, para mostrar que é com o poder do Espírito de Deus que se faz a obra e não com um grande número de homens, Deus então usa Gideão, e Gideão livra Israel da opressão dos midianitas, né? O mesmo Deus também faz de uma forma poderosa, operando na vida de Jefté, e Jefté vence os amonitas, e o Espírito de Deus, por causa do pacto nazireu, ele também desce possantemente sobre a vida de Sansão, e Sansão, em diversas ocasiões, ele recebia uma poderosa unção do Espírito de Deus, que ele sempre impunha duras derrotas aos filisteus. E infelizmente havia uma incongruência sobre a vida ali de Sansão, porque Sansão era um homem que tinha tudo para ter uma vida espiritual sadia, mas ele brincava com o dom que Deus havia lhe dado, e ele vivia mais na carnalidade do que em função de cumprir a vontade de Deus. E quando de fato ele fica cego, passa a rodar naquela roda para entreter os filisteus depois de ser traído por Dalila, ele se converte de fato e entende o propósito dele. O Espírito Santo abre os olhos espirituais dele, mesmo ele estando cego, para entender que ele nasceu com o único e exclusivo propósito de realizar a obra de Deus, e que era o Espírito de Deus que lhe dava a capacidade. Porque quando lhe foram cortadas as tranças, o pacto nazireu foi quebrado, o Espírito de Deus se retirou dele, e ele perdeu a sua força, e ele clama a Deus quando é levado para o templo do Deus dos filisteus, e quando ele estava ali para servir de piada, de chacota, ele segura em duas colunas centrais do templo, e ele clama a Deus, e mais uma vez Deus reveste ele do seu espírito, e ele puxa aquelas duas colunas com uma força gigantesca, e ele exerce e cumpre o propósito de Deus na destruição dos filisteus, livrando Israel de muitos anos de opressão. Tópico 2.2, o Espírito Santo na vida de Saul. Deus operou na vida dos líderes do Pentateuco, operou na vida da era dos juízes, né, de uma forma gloriosa, na vida de Otiniel, de Sansão, de Gideão, na vida também de Samuel, e agora Deus está operando na vida dos reis de Israel. E o primeiro rei de Israel a ser ungido com a autoridade do Espírito de Deus para governar foi o próprio Saul, quando Deus revela para Samuel que ele seria o rei de Israel. A primeira coisa que Deus fez foi orientar Samuel, dizendo, vá para determinado lugar, e quando você chegar lá, o Espírito de Deus descerá sobre você com poder, você vai receber a capacidade de profetizar, a partir daí a sua vida vai ser transformada, e você vai ser um novo
homem. Houve um regenerar poderoso do Espírito de Deus na vida de Saul. Saul tornou-se uma nova pessoa, teve uma grande autoridade quando o Espírito de Deus desceu sobre ele, sobre Gibeá, e ele profetizava de tal modo que todas as pessoas clamavam com admiração, dizendo: não está também Saul entre os profetas? Deus capacitou ali, meus irmãos, Saul com o seu espírito para governar com poder e autoridade, mas infelizmente o Senhor acabou se retirando de Saul, porque Saul se tornou um homem muito mais devoto à política do que à palavra de Deus. Ficou muito mais preocupado em agradar ao povo do que agradar a Deus. E por causa disso, de sua rebeldia, Deus tirou dele o reino. Mas a grande consequência não foi só a perda do reino. Junto com o reino, ele também perdeu a presença vigorosa do Espírito Santo na vida dele, e então ali Saul passou a ser atormentado por espíritos malignos. E quem é então que é ungido ali no lugar de Saul é o rei Davi. Tópico 2.3 fala do Espírito Santo na vida de Davi. O interessante é que Deus diz para Samuel: por que você ainda tem pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Levanta-te, toma o teu chifre, enche de azeite, e vá para a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. E a partir do momento em que Samuel chega, que derrama daquele chifre com o azeite sobre a vida de Davi, ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito que agora havia acabado de se retirar da vida de Saul, ele se apodera da vida de Davi e dirige todos os passos de Davi, de modo que tudo aquilo que Davi fazia, ele prosperava. E, portanto, Davi, por causa dessa unção poderosa, dessa efusão do Espírito de Deus, Davi se tornou o rei mais importante da história de Israel. Falhou unicamente no caso de Urias o Heteu, mas depois de repreendido, ele foi muito diferente de Saul, porque ele não estava preocupado em perder o reino, mas o único medo que ele tinha é que o Espírito Santo de Deus o deixasse. Ele no seu íntimo, ele entendia: eu posso perder o reino, posso perder as minhas mulheres, posso perder os meus filhos, posso perder tudo na minha vida, eu só não posso perder na minha vida a presença do Espírito Santo. E a sua oração no Salmo 51 ressalta que o seu grande medo não era de perder o reino, mas era de perder o Espírito de Deus. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem retires de mim o seu Espírito Santo. Davi foi um homem cheio do Espírito Santo. Foi um homem que estabeleceu o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, né? De modo que quando se fala dele no Novo Testamento, se fala dele como aquele que a atividade do Espírito de Deus através de Cristo seria restaurar o tabernáculo caído de Davi, porque onde Davi deu grande liberdade para o Espírito Santo agir na vida dele, de modo que foi considerado o maior rei da história de Israel e um grande exemplo de Cristo, um arquétipo de Cristo. Foi alguém cheio do Espírito Santo. De modo que lá em Isaías capítulo 11, diz que do rebento de Jessé, né, do tronco de Jessé, ou seja, da descendência de Davi, o Senhor brotaria um renovo justo e sobre ele estaria o Espírito de Deus, né? E ele seria cheio do espírito de sabedoria e de entendimento, do espírito de fortaleza e de temor do Senhor, né? Então, de uma forma maravilhosa, Davi é um exemplo do tipo de Cristo, porque é um rei que governou sobre a unção do Espírito Santo, de modo que ele ficou como um exemplo para todas as suas gerações de um tipo de rei que Deus gostaria de implantar. Como mais ninguém conseguiu ser um rei tão eficiente como Davi, somente um descendente de Davi, que também era cheio do Espírito, é que seria capaz de governar com sabedoria e de fazer com que o povo de Deus se voltasse para Deus e que, de fato, se estabelecesse a teocracia de Deus tão determinada, mas que os reis eles foram falhos. E aqui no tópico 3 fala da habitação limitada do Espírito Santo nos crentes do Velho Testamento. Tópico 3.1 fala da ausência do Espírito Santo na vida de outros reis de Israel.
O interessante é notar que não havia registro do Espírito de Deus se manifestar em outros reis, depois de Saul, Davi, Salomão. No entanto, ele esteve presente em todos os profetas, né, de modo bastante contraditório. Embora não estivesse em todos os reis de Israel, mas nós percebemos que eles estavam em todos os santos profetas de Deus. Porque a Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que as escrituras não vieram de interpretação particular e nem da vontade dos homens, mas que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foram estes homens que receberam a revelação de Deus, esses santos profetas que manifestaram a revelação do propósito, dos planos de Deus através das Escrituras Sagradas. Mas o interessante é que, embora o Espírito de Deus estivesse presente mais ostensivamente na vida dos profetas, a unção dos reis com óleo também indicava a efusão e presença do Espírito de Deus sobre eles. Porém, a Bíblia não mostra nenhuma ocorrência explícita, né, do Espírito de Deus agindo assim tão ostensivamente como agia na vida de Saul, Davi e Salomão, né, porque pelo simples fato de que os reis de Israel, eles abandonaram a lei de Deus, viviam ali voltados à idolatria, na poligamia, na promiscuidade, se preocupavam apenas com a política e não se preocupavam mais com as coisas de Deus, eram inclinados ao misticismo e é por isso que o Espírito de Deus não agia mais ostensivamente com eles, como havia agido antes na vida dos reis do passado. Porque o Espírito Santo não opera em vasos imundos, o Espírito Santo é santo, só habita naqueles que aceitam ter uma vida santa e que procuram se santificar diante dele, né? Aqui, tópico 3.2 fala da habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento. Um excelente teólogo chamado de Charles Riley, ele nos ensina que a preposição em, no hebraico, ele significa dentro e indica uma habitação interior, uma habitação interna do Espírito Santo dentro do homem, de modo permanente, porque estes homens, como eu disse, eram uma espécie de fonte primárias do Espírito de Deus, porque eram líderes que representavam o Cristo que viria e que seria o doador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habitava em, que no hebraico significa dentro, indicando que em Moisés, em Davi, em Saul, em Salomão e nos profetas, esses homens eram habitados pelo Espírito Santo porque eram representantes do Cristo que seria o concessor do seu Espírito, mas que ele não ficaria de modo permanente nesses homens caso esses homens se pecassem contra Deus e deixassem de obedecer os seus planos eternos. Mas nos demais líderes do povo, ele não habitava diretamente nos líderes do povo, mas ele descia ad hoc, aqui e acolá, sobre os líderes do povo, exercia ali alguma atividade que era necessária, né? E premente para aquele momento, e depois que ele finalizava aquela obra, ele voltava novamente para ao lado de Deus, né? E ele não habitava diretamente no coração de todos os líderes, mas somente aqueles que eram representantes do Messias. Nesse caso, especificamente, o Charles Riley, ele diz que a preposição ao sobre indica que o Espírito Santo descia aqui e acolá para capacitar o povo de Israel. E, embora houvesse, nesse caso especificamente, irmãos, casos distintos da habitação do Espírito Santo nas pessoas, a sua habitação universal no Velho Testamento nunca aconteceu de fato. Por quê? Porque Deus, ele mostra que há uma necessidade de, no futuro, ele derramar o seu Espírito de modo integral. E há várias profecias nesse contexto mostrando que o Espírito Santo não habitava permanentemente nas pessoas naquela época. Porque ele diz lá em Joel capítulo 2, versículo 28, nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonho, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos
e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Então, isso é uma demonstração clara de que não havia uma habitação direta do Espírito e permanente na vida do povo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 6, fala que o Espírito Santo vai regenerar, que Deus vai regenerar o coração do povo, e depois que regenerar o coração deste povo, dará o Espírito Santo para habitar nesse povo, para que o povo tenha condições de obedecer a sua palavra. Ele diz em Ezequiel 36, 26, dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo colocarei dentro de vós, né? E para que vocês andem nos meus caminhos e para que vocês cumpram a minha vontade, né? Então, o Espírito Santo, ele só seria concedido de modo permanente depois que Cristo morresse na cruz do Calvário, ressuscitasse ao terceiro dia. Aí então, Cristo, cumprindo essa promessa da habitação feita lá em Joel, é que ele vem e derrama o Espírito Santo sobre os crentes ali do Velho Testamento. Então, o que nós temos que entender? Que o Espírito Santo ele habitava no meio do povo, né? E junto com o povo, mas ele não habitava diretamente dentro do povo. Mas lá em João 14,17, Jesus diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E nesse contexto aí, conforme João 7,39, o escritor João diz que quando Jesus fez aquele grande discurso lá no templo, no dia da festa dos tabernáculos, ele dizia isso a respeito do Espírito que seria concedido àqueles que nele crescem, porque até naquele momento o Espírito Santo não havia sido dado para os discípulos, porque Cristo ainda não havia sido glorificado. Então, só depois da glorificação de Jesus é que ele recebe a promessa do Pai e que ele envia o Espírito Santo para habitar dentro de nós e para habitar conosco. E agora é que nós podemos desfrutar desta dupla habitação. Tópico 3.3, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela se cumprirá de fato, né, no Novo Testamento, porque a profecia de Joel fala da intenção, do cronograma, da programação de Deus de derramar o seu Espírito, não somente sobre os líderes ungidos da nação em particular, mas sobre toda a carne sem distinção de idade, sexo ou posição social. Mas isso só aconteceria de modo universal, né, quando o Espírito Santo fosse de fato derramado, de um modo universal, somente depois da sedimentação da nova aliança através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que de fato o Espírito de Deus passaria a habitar de modo permanente. Então, quando um líder de Israel pecava contra Deus, mesmo que o Espírito de Deus habitasse nele, por causa daquele pecado, o Espírito Santo se afastava daquele homem e passava a contender contra aquele homem, né? E passava a habitar em outro líder que Deus aceitava e escolhia como seu ungido, para poder fazer a obra de Deus. Só que agora, depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, Deus derramou o óleo da unção sobre todos nós que somos servos de Deus, ungidos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, nós passamos a ser a habitação universal e plena do Espírito Santo, de modo que todo aquele que crê no sacrifício eterno de Jesus, ele recebe a regeneração e passa a ter a habitação do Espírito Santo, porque 1 Coríntios 3,16 já nos mostra que isso de fato se cumpriu eficazmente. Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós, de modo que vós não sois de vós mesmos. Por isso é que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Mas o interessante é que mesmo que nós entristeçamos o Espírito Santo, ele não vai embora mais da nossa vida, porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado e faz com que ele insista gradativamente em nossa libertação e em nosso desejo de servir a Jesus. Só que quando nós cauterizamos a nossa mente, deixamos de viver conforme a palavra de Deus, lá em Hebreus 11,6 nos mostra que há
possibilidade de que quando esse homem se torna tão resistente ao Espírito Santo e tem a sua mente cauterizada e ele blasfema contra o Espírito Santo, é que ele de fato sai. Então é muito mais difícil hoje do Espírito Santo deixar alguém que é remido pelo sangue de Jesus, né? E isso agora só vai acontecer se ele desprezar o sacrifício de Jesus, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 26. Ele diz: mas aquele que rejeitar o Filho de Deus, que ultrajar o Espírito da graça, que profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado, né? Deus então exercerá o seu juízo sobre ele com a mesma rigidez que havia sobre aqueles crentes que pecavam na lei de Moisés. Então, o Espírito Santo ele vem para habitar em nós. Por isso é que Paulo diz em Efésios 4:30, né? E não entristeçais o Espírito Santo da promessa, com o qual fortes selados para o dia da vossa redenção. Isaías 63:10 diz que os homens, os filhos de Israel, se rebelaram contra o Espírito de Deus, de modo que o Espírito de Deus fez grande oposição e ele mesmo pelejava contra eles. Hoje não, hoje o Espírito Santo ele peleja em nós, mas é para que nós não tenhamos uma inclinação carnal sem a assistência dele para nos santificar, para nos purificar, para nos levar à conscientização sobre a necessidade de arrependimento dos nossos pecados, para que nós possamos nos voltar ao primeiro contato que nós tivemos com Cristo, ao primeiro amor, e conduzir a nossa vida em obediência a Deus. Então, o Espírito Santo agora está na nossa vida para nos santificar, para nos fazer lembrar da palavra de Deus, para inculcar sobre nós a consciência de pecado e a necessidade que nós temos de nos converter todos os dias, seguindo a paz com todos e a santificação, para que nós tenhamos plenas condições de ver o Senhor. Então, o Espírito Santo hoje habita permanentemente dentro de você. E ele não desiste de você, ele não sai de você, porque agora o óleo da unção que está sobre Jesus, né, nos unge também através do sangue precioso de Jesus vertido na cruz do Calvário, e a unção que nós recebemos dele permanece em nós, de modo que o Espírito Santo não sai facilmente da nossa vida, senão somente no caso de blasfêmia contra ele, né? Aí já não tem mais nada para fazer. Por isso é que nós temos que tomar o cuidado de não pecar, de não blasfemar, de não entristecer o Espírito Santo, porque é o último recurso que Deus nos deu. Se pecarmos contra o Espírito Santo, nós podemos esquecer a nossa salvação e, de fato, nós não teremos a oportunidade de sermos salvos. É o que a Bíblia ensina, né? Então, aqui nós já estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa lição, mas só para que os irmãos entendam, aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 4, ele diz que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois eles caíram, é impossível que eles outra vez sejam renovados para arrependimento, visto que de novo eles estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Se a função do Espírito Santo é glorificar Jesus, quando o homem se torna cético e incrédulo em relação à obra de Jesus, o Espírito de Deus se afasta dele e esse homem, então, é impossível que ele seja renovado uma vez para arrependimento. É quando ele tem a mente cauterizada, quando ele desiste de vez, ele simplesmente ignora Deus. Ele está cometendo uma blasfêmia contra Deus por rejeitar o sacrifício de Jesus. Rejeitando ele o sacrifício de Jesus, o Espírito de Deus se retira da vida deste homem de uma vez por todas. Né? Então, aqui na conclusão, portanto, concluímos que o Espírito Santo operou no mundo durante a criação e esteve presente e operando em toda a trajetória do povo hebreu, mesmo não tendo neles habitação permanente. Assim, o Espírito Santo deve permitir-nos a operar em um nível mais consistente do que o do povo do Antigo Testamento e nos capacitar para exercer com muito poder e autoridade o ministério da reconciliação e nos preparar como arautos desta geração a realizar a obra de Deus com poder. Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.